em Mateus capítulo 23, do versículo 13 ao versículo 36. Nesse momento da palavra, eu peço que você tenha toda a atenção, em nome de Jesus Cristo. Amém? Evite andar, evite estar transitando, para que você possa, de forma eficaz, absorver a palavra do Senhor Jesus. Amém? Mateus capítulo 23, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 36. É um texto, o texto dos 7 ais. São os 7 ais de Jesus, e você vai entender. O texto começa dizendo assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados,
não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados, serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, e nós sabemos que nós estamos em território santo. Expor a tua palavra aos teus filhos, expor a tua palavra aos corações das tuas ovelhas, das quais o Senhor mesmo as ajuntou em um aprisco na cruz do Calvário. Que o Senhor, Pai, nos dê responsabilidade, que o Senhor nos dê, Pai, a força para falar aos teus filhos desse evangelho que é vivo e eficaz, e que seja pão e que seja luz aos caminhos dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. No versículo 23, eu vou explicar para você o versículo. Usado para cobrir o chão nas casas e sinagogas, e como especiaria, a hortelã era usada para cobrir o chão nas casas e sinagogas, e era usada como especiaria. O endro era uma planta medicinal, só que ela era perfumada. O cominho, sementes de erva doce de vários usos culinários. Agora, as três hortaliças teriam algum valor comercial, mas o dízimo obtido seria o mínimo. Os fariseus, ao se mostrarem zelosos nos pormenores, pensaram que podiam esconder de si mesmos e de Deus o fato de não estarem à altura da verdadeira religião. E aí o protesto de Jesus Cristo no versículo 23. Aí no versículo 24, Jesus Cristo fala sobre os mosquitos e a discrepância do tamanho, sobre o camelo. Os insetos eram cerimonialmente imundos, mas um camelo também o era, e ainda o maior animal imundo conhecido por eles, os judeus. Este versículo, cujo sentido figurado salienta a prática de deixar passar grandes erros, enquanto se evitavam os pequenos. Jesus falando para eles. Do versículo 13 ao versículo 36, depois você vai ler o Lucas 11, do 37 ao 54. Lá em Lucas, registra uma primeira proclamação de 6 ais. Esta série de 7 ais era um pronunciamento profético do processo legal de Deus contra seu povo, anunciado um iminente cumprimento das maldições da aliança. E para você entender o que eu estou falando, você precisa ler lá Isaías 5, do 8 ao 23, Abacuque 2, do 6 ao 20. Tais advertências expressam a preocupação de Deus por seu povo e seu desejo de que eles se arrependam. Aí você vai ver Jesus Cristo falando do 37 ao 39, para que esse povo se arrependa. Ou seja, Jesus Cristo estava falando para crente. Ele estava falando sobre esses ais para um povo que, além de conhecer muito bem a Bíblia, ensinava sobre a Bíblia. Você quer ver
Outro fariseu, Paulo. O apóstolo Paulo era um fariseu de uma escola rabínica. Ele, lá em Atos, disse que esteve aos pés de Gamaliel, um fariseu. O Gamaliel era neto de um cara chamado Hiliel, uma escola tradicional judaica, um outro fariseu. Então não era por falta de conhecimento bíblico. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Ô Gabriela Donato, o que é hoje? O que vai passar hoje na TV, você lembra? Hoje é o dia do Oscar, Gabi. A Gabi é apaixonada por cinema. Hoje é o dia do Oscar, não é verdade? Já está acontecendo. 12 de março, o dia do Oscar. O Oscar, oficialmente chamado de Prêmios da Academia ou Prêmios da Academia, é uma cerimônia de premiação anual da Academia de Artes e Ciências, de ciências cinematográficas. E olha só, sabe quando que foi fundada o Oscar? Foi fundada em Los Angeles em 1927, que presenteia anualmente os profissionais da indústria cinematográfica. Presenteia quem? Os atores. A melhor atuação ganha um prêmio. Gente, se eu te contar por que esse prêmio chama Oscar, vocês não vão acreditar. Mas depois você vai pesquisar sobre o porquê chama Oscar. Era tão fútil que eu não pus aqui para você depois dar uma olhada, tá? No ano passado, teve um acontecido no Oscar. Vocês lembram? Foi muito falado na rede social. Era uma premiação da melhor atuação, e o Chris Rock sobe ao palco e faz uma piada com a esposa do Will Smith. Obrigado, Simon. Agora, após esse acontecido, o Will Smith gravou um filme chamado Emancipation. Estrelado por Will Smith, o filme Emancipation é uma história de liberdade. Estreou mundialmente no catálogo da Apple TV More, após sua breve exibição em alguns cinemas selecionados, com o roteiro de William College, que fez o mesmo roteiro para o filme Êxodo, Deuses e Reis, e direção de Anthony Fuqua, que fez a direção do Dia de Treinamento. O thriller de ação é baseado em uma história real, que se passa em 1863, e acompanha a jornada tortuosa do ex-escravo Peter. Estou dando spoiler. Que foge e atravessa os pântanos da Louisiana nos Estados Unidos. E isso acontece durante a Guerra Civil do país, em busca de reencontrar a família após serem brutalmente separados. O filme é incrível, uma das melhores atuações do Will Smith, ator exímio. Agora, o Will Smith, nesse mesmo dia, no ano passado, foi proibido de ir a todos os eventos organizados pela Academia de Hollywood, incluindo o Oscar. E ele foi excluso do Oscar por 10 anos. A decisão foi tomada pelos diretores da instituição como punição pelo tapa que ele deu em Chris Rock na premiação de 2022. O ator já havia renunciado como membro da academia. Se sentiu culpado por, num momento em que ele não estava atuando, em um momento que ele estava sendo ele mesmo, ele colocou a humanidade dele em evidência.
parece que era melhor ele estar atuando, né? A atuação, ela não é tão moderna quanto a gente pensa. Quando Jesus Cristo está usando esse termo para esses conhecedores da palavra de Deus, ele está falando o termo hipócrita, e a gente secularizou esse termo, nós usamos esse termo de forma muito passiva. Mas Jesus Cristo estava fazendo duras críticas para esse povo, usando essa terminologia hipócrita, ou seja, ator. Hipócrita é uma transcrição do vocábulo grego que significa hipócrites. Os atores gregos usavam máscaras de acordo com o papel que representavam numa peça teatral. É daí que o termo hipócrita designa alguém que oculta a realidade atrás de uma máscara de aparência. E aí Jesus vem falando: vocês são atores. Em prática, Jesus está falando para os fariseus: vocês estão encenando de forma tão profissional que vocês são atores profissionais. Vocês são hipócritas. A palavra hipocrisia vem do grego antigo, upócrisis, que significa encenar, interpretar. O adjetivo hipócrita vem do grego upócrites, que significa ator. Agora, essa palavra, ela é uma junção de duas palavras. Como tem uma lei no inglês que quando juntam duas palavras o sentido também muda, no grego tem algo parecido. A estrutura da palavra grega é formada pelo prefixo hipo, um prefixo hipo, e o verbo krinein, hipocrinein. Krinein significa decidir, hipo significa abaixo, o que sugere uma deficiência na decisão. Tal indecisão a respeito dos próprios sentimentos e crenças informa o significado contemporâneo da palavra indecisão. Quer ver um exemplo de indecisão? No Brasil, a cada 10 formados, só 2 seguem na área. A maioria descobrem que não querem trabalhar com aquilo. De 100% de pessoas que se formam, exemplo, em engenharia, só 20 trabalham com engenharia. Os outros 80 viraram Uber, né, Bruno e Miriam? Eles descobriram que não era aquilo que eles queriam fazer. Por que escolher é difícil? E eu não estou falando entre escolher a torta de chocolate e a torta de limão. Eu estou falando de coisa mais séria da vida. Decisão. Por que escolher é difícil? Porque a cada decisão você define a sua essência. Por isso que o ser é fadado à angústia existencial. Porque quando se depara com uma decisão difícil e diz: eu não vou escolher, escolhe você. Ou seja, você já escolheu, você já decidiu. Você decidiu que você não vai escolher e você decidiu que o outro vai escolher. É uma decisão. Agora, para esses, os hipócritas, os sem poder de decisão, convém ter uma religião e não crer nas escrituras, que é pregada ou pelo pastor ou pelo amigo, assim como convém fazer um regime e não crer nos médicos.
Hipocrisia é quando eu prefiro aparentar ser do que realmente ser. É quando eu já me perdi na atuação. Jesus está nos mostrando que o hipócrita é aquele que cobra dos outros a ética que ele não promove. Ele é um ator, faz parte da encenação dele a cobrança. Ele não tem poder de decisão. Jesus nos mostra que todo hipócrita ou toda encenação só acusa a hipocrisia alheia. Ele reconhece um bom ator dado a experiência em atuar. Charles Spurgeon diz: o cristão não está em perigo quando o mundo o odeia. O cristão está em perigo quando o mundo o aplaude. A proposta da teologia neopentecostal é fazer você viver o papel do protagonista. A teologia neopentecostal pós-moderna faz o homem entender que ele é um ator tão bom que ele é o protagonista. Você é o centro do coração de Jesus. Você é tão importante. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para conquistar as nações. Foi para isso que você nasceu. Você é protagonista. O apóstolo Paulo disse à igreja em Corinto, em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos 14 e 15: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás é um hipócrita. O Satanás é tão bom que ele é um excelente ator. E eu não estou aqui louvando ele não, eu estou falando para você do que ele é capaz de fazer e enganar o crente. Paulo olha para a igreja ao Corinto e fala assim: ele se disfarça como anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será que as suas ações merecem. Eles vão ganhar o Oscar, fica tranquilo. Eles encenam tão bem que eles vão ganhar a premiação deles. E você veio aqui nessa manhã para ouvir de um pastor barbudo falando do Oscar. E eu quero perguntar para você: você merece o Oscar? Você merece o Oscar ou você quer ser expulso da academia do Oscar? Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta, como eu disse lá no começo, hipocrineia, sem poder de decisão. A consciência está morta, e eles ensinam sobre essas mentiras. Uma observação: quando você atua, você não, porque você não é um ator profissional, mas quando um ator profissional atua, seja para uma peça de teatro, série ou filme, há várias técnicas que os atores utilizam para entregar um trabalho de qualidade. Uma que é considerada a mais extrema de todas é não sair do personagem enquanto estiver realizando o trabalho, ou seja,
viver como aquele ser em escala 24/7 e mergulhar na psique de todo o processo. Se parece pesado, não estranhe, realmente é. E eu vou te dar alguns exemplos. Jim Carrey, durante as gravações de O Mundo de Andy, em 1999, foi um dos atores que mais deram trabalho para a produção. O diretor do longa-metragem, Miles Forman, teve de chamá-lo de canto e confessar que não aguentava mais ter um diálogo comum com um profissional que ali interpretava tanto Andy Kaufman. Ele não saía do personagem. Ele já não sabia quem era Jim Carrey e quem era o personagem, porque o Jim Carrey estava tão mergulhado no personagem que já não sabia que ele era o Jim Carrey, ele é o personagem. Hugh Laurie, conhece Hugh Laurie? Alguém conhece? Você conhece Hugh Laurie? Claro que você conhece. Dr. House, maravilhoso, né? A trilha sonora, David Foster que fez aquela trilha sonora incrível. Só que presta atenção, para quem assistia TV nos anos 2000, House era a diversão de muitos por um bom tempo. Um dos principais autores da série, Hugh Laurie, era genial e extremamente afiado em grande parte dos episódios. Assistir sua performance cheia de arrogância e pompa garantia várias temporadas e um sucesso estrondoso. Porém, quem disse que ele conseguia parar de ser o próprio Dr. House? Mesmo com a série encerrando em 2012, após 8 anos, Laurie ainda andava com sua clássica bengala até meados de 2015. O personagem tinha problemas de locomoção, mas não o Hugh Laurie. O Dr. House, ele andava assim, ó, uma bengala. Só que o ator, não. Sabe o que precisou acontecer com esse cara? Esse cara precisou fazer terapia para ele entender que ele não mancava, para ele entender que ele não tinha que usar bengala. Mergulhado na encenação. Mergulhado na encenação. Agora, eu vou falar alguns nomes de atores e vocês vão se conectar com a personagem que eles representaram. Jared Leto, Joaquim Fênix. Quem? Coringa. Podemos citar os 3 atores em um tópico para cada, mas é inegável que o problema deles tem o mesmo nome. Sabe qual que é o problema desses 3 atores? O problema desses 3 atores é o Coringa. Até hoje. Inclusive um morreu. O maior vilão do Batman exigiu muito de cada um deles. E também de quem estava envolvido próximo aos profissionais. Há relatos de que Joaquim Fênix, por exemplo, reduziu seus alimentos a ponto de começar a enlouquecer. O Landgren ficou com problemas psicológicos e mesmo atuando em outro longa-metragem, cometeu suicídio logo em seguida. Porém, o que ninguém ao redor aguentou foi Jared Leto. Apesar de não ter uma grande participação como palhaço do crime em Esquadrão Suicida, foi mundialmente noticiado os presentes que ofereceu para os demais membros da produção enquanto ensaiavam. Pedaços de comida estragados, rato morto, e o mais imaginar foi parar nas mãos dos colegas, gerando algumas críticas internas, porque ele não saía da personagem. Ele era o Coringa 24 horas. Um hipócrita. Diferente desses exemplos ditos anteriormente, há um estado de imitação e ensinação que se torna patológico. Eu não sei se você já ouviu falar em ecopraxia. Ecopraxia
Você depois vai olhar no YouTube ou no Google. Existem pessoas que estão patologicamente tentando parar de imitar o Silvio Santos. Ele não consegue mais falar com a voz dele. A ecopraxia é repetição involuntária. Olha só, a ecopraxia é um tique caracterizado pela repetição involuntária do comportamento ou dos movimentos de outra pessoa. Está intimamente relacionado com a ecolalia, que é a repetição involuntária da fala de outra pessoa. Uma pessoa com ecopraxia pode imitar a inquietação, o estilo de andar ou a linguagem corporal de outra pessoa. Ele não consegue parar de encenar. Agora preste bem atenção, no contexto evangélico pós-moderno, tem sido bem parecido. Ao longo dos anos fomos aculturados em um tipo de igreja superficial, onde o valor de uma pessoa na comunidade não se dá pelo que ela é, e sim pelo que ela representa. Gostamos mais do engano, da representação que nos eleva, do que das verdades que revelam as realidades obscuras e baixas do nosso interior. É muito melhor fazer o papel de crente do que ser crente. A consciência dos estereótipos não te livra deles. E o pior é que esta é uma engrenagem multiplicadora, autorreprodutiva. Estereótipos produzem estereótipos em um ciclo interminável. Você quer ver um exemplo? Entra na Igreja Universal, não pode falar nome, mas já falei. Pega um pastor presidente para falar. Daqui 2 minutos, pega um obreiro para falar. Idêntico. Amém ou não amém, igreja? Porque o sistema ele vai gerando hipócritas. O sistema vai gerando atores. O sistema ele vai te premiando por quão bom você encena um papel. O sistema religioso ele vai te premiando porque você faz papel de crente. 1 Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 16, sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Paulo falando, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Filipenses, no capítulo 3, o versículo 17, caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Parem de encenar, gente. Você já ouviu perguntas ou afirmações como essas? Veja só. Qual é o seu papel na igreja, Bruno? Kelly, qual é o seu papel na igreja? Já ouviu isso? Você precisa fazer papel de crente. O papel da esposa no casamento é... Qual o seu papel como esposo? Faça seu papel de homem. É exatamente por terem pessoas fazendo papel de crente que existe um texto para esse crente. É uma máquina reprodutora, ela faz o personagem e ela dá o script na mão dele. Porque todo cara que faz papel de crente, a fala dele é: Deus vai te pegar, terra. Deus vai te pegar, terra. Você precisa de um dicionário para estar do lado de um crente. Você não entende nada, é um dialeto. Tem mais aqui, mistério.
É manto. Rolou um manto no culto. Eu fico tentando entender um manto rolando no culto. O que é um manto rolando no culto, crente? Pelo amor de Deus, gente. Faça um dicionário, seus crentes. Vejo um mistério na sua vida. Por que você está vendo um mistério? É um mistério. Cara, se é um mistério, por que você está vendo? Por que é um mistério? Se é um mistério e você viu, não é mais mistério. Tem um mistério aí, hein? Sherlock Holmes. Parece todos da mesma academia, né? No treinamento, né? Todos da mesma academia. Vocês merecem o Oscar. Porque o papel de crente que vocês fazem, ó. Tem mais. Dá lugar para Deus te usar, vaso. Dá lugar para Deus te usar, vaso. Como coisa que eu tenho esse poder de dar lugar para Deus te usar, vaso. Quem quer receber uma bênção de Deus hoje? Levante a mão. Você nunca ouviu isso? Venha para Jesus e pare de sofrer. Não é? Uma bênção. Estamos no mover apostólico e o avivamento brasileiro é semelhante ao do livro de Atos. Essa é maravilhosa. Teremos uma explosão de milagres na maior concentração religiosa da história. Já ouviu isso? Estou vendo uma obra de bruxaria em sua vida, hein? Papel de crente. Agora tem uma fala nova, gente. Essa aqui, Upload 2023, recente. Irmão, só quem está por dentro vai pegar essa, hein? Antes de tu querer o 11, tu tem que passar pelo XR. E tem Anamandu. Eu decorei, eu esqueci. Tem Joma, Anamandu, alguma coisa. Agora, olha só, presta atenção. Podemos não dizer nenhuma dessas frases, mas ainda assim, fazer nosso papel de crente aos domingos e não sair do WhatsApp na hora de prestação do culto. Sabe como? Meu papel eu estou fazendo. Estou aqui, ó. Pare de fazer seu papel de crente. Pare de esforçar na beleza desse papel. Se esforce para viver a autenticidade bíblica, a autenticidade do servo obediente. Porque o excesso da atenção em alguma coisa é desatenção para as outras. É a evolução do pecado. Se eu pudesse dizer para você, de uma forma que você entendesse melhor, seja expulso da academia de artes. Pare de fazer papel de crente. Pare de fazer papel de mulher de Deus. Pare de fazer papel de homem de Deus. Pare de encenar. Pare de atuar. Porque senão você pode ouvir o ai de Jesus Cristo. Ai de vocês.
Vocês louvam, vocês dizimam, vocês ofertam, mas vocês estão encenando. Seja expulso do Oscar. Chega um tempo que fazer papel de crente se torna cansativo, gente. E ainda, você vai receber o Oscar de melhor atuação. Enquanto a gente escolher esperando ser feliz, nós seremos infelizes. Crescemos com a ilusão de que boas decisões é sinônimo de vida fácil. Esse discurso é reforçado por todas as quinquilharias que a igreja diz. Deus tem um bom emprego, um bom relacionamento, uma boa faculdade para você. Agora presta atenção, crente. Toda grande escolha envolve um grau de sofrimento. Deus pode te dar um melhor relacionamento e ainda assim, dentro desse melhor relacionamento, ter brigas, ter discussões. Mas é de verdade. Deus pode te pôr na melhor faculdade, mas ainda assim, quando você chegar lá, vai ter matéria chata, vai ter aquele professor que vai te pegar no pé, vai ter aquele professor que não vai ir com a sua cara. E aí você vai preferir viver uma hipocrisia de dizer, é o diabo. Não. Pare de fazer papel de crente. As suas decisões também têm um pedacinho de sofrimento nelas. O emprego dos seus sonhos, aquele gerente chato que dá pitaco em tudo, mas você está no emprego dos seus sonhos. É de verdade, é real, não é filme, não tem efeito especial. É de verdade, é a vida. E aí o diretor da vida, ele olha para nós e fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não atuem, não façam papel de crente. E é engraçado que quando o cara não faz papel de crente, o outro crente olha para ele e fala assim: mas que papelão, hein? Não é? Mas que papelão, hein? Que papelão, você errou o texto. Então aqui é real, aqui é de verdade. Aqui você não precisa fazer papel. Aqui você não precisa fazer papel de cristão, papel de crente, papel de homem de Deus, papel de mulher de Deus. Não, aqui é de verdade, aqui é real. Aqui você não vai ser premiado pelo Oscar. Aqui é um convite de Deus. Eu vou te expulsar do Oscar para você viver de verdade, para ser uma normativa na sua vida a obediência ao texto bíblico, para ser uma normativa na sua vida a santidade, porque a santidade ela brota de dentro para fora. A atuação é você mostrar uma santidade de fora para dentro, é você querer ser por fora aquilo que você não é por dentro, quando você deveria ser por dentro, para externar aqui fora. É o problema da igreja em Tessalônica. Vocês estão esperando Jesus, a segunda vinda, mas vocês estão fazendo de forma errada o que é santo. E Gálatas, o apóstolo Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você não precisa atuar. Você não precisa fazer papel de crente. Foi para a liberdade que Deus te chamou. Isso tem que estar tão afinco dentro de você que não precisa mais de encenação. Isso tem que ser uma verdade tão natural dentro de você que as pessoas vão começar a ver, é natural.
A santidade na vida dele é natural. A oração é natural. O regozijo é natural. O amor pela palavra de Deus é natural. O ajuntamento deles é natural. A comunidade, a comunhão em que eles estão vivendo é natural, não tem atores. Você consegue lidar com isso? O convite de Deus para você nessa manhã é o inverso dessa plaquinha. Use máscaras. E Deus fala para você: arranque as máscaras. Não precisa ensinar. Não precisa ensinar na minha presença. Eu sondo o coração. Que dirá aquilo que está atrás da máscara? Fui eu que te fiz. Fui eu que te criei. Coloque esse fardo de lado. Eu te criei com um propósito. As decisões vão ser difíceis na vida. As decisões vão gerar sofrimento em alguma parte do caminho. Mas eu te criei para ser de verdade. Eu te criei para que em qualquer instância você seja para a minha honra e para a minha glória. Curve sua cabeça em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, nessa difícil tarefa de largarmos o papel de crente e começarmos a ser de verdade. Largarmos o papel de pastor. Qual é o seu papel na igreja? Eu sou pastor. E fazermos de verdade, Pai, é a essência, é real. Eu não faço papel de adorador, eu sou adorador. Eu não faço papel de obediente, eu sou obediente. Eu não faço papel de cristão, eu sou cristão. Eu não faço papel de crente, eu sou crente. E que esse desejo de glorificar o teu santo nome esteja, Pai, perpetuado durante essa semana, durante esse mês. E eu peço agora, Pai, por irmãos que estão carregando um fardo, Pai, dessa personagem que eles não conseguem mais sair. Trejeitos, falas, costumes que os usos e costumes impôs, que não são bíblicos. Mais obedecemos usos e costumes do que a Bíblia. Que o Senhor nos dê uma ética e uma moral pura e santa. E nós nos arrependemos, Pai, de todo personagem religioso que nós criamos em nossa mente, de toda persona. Nós nos arrependemos de todo ato de encenação. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é o mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero
é estar perto de ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres.